Oi, queridas! Quarta-feira e a gente aqui mais uma live para vocês. E não é qualquer live, hein? Nós temos uma convidada especial hoje, a Fernanda Lievana, e ela vai contar um pouquinho para vocês como que ela tem utilizado as estratégias de marketing digital para impulsionar a carreira dela na odontologia e também ajudar outros profissionais. Ela já está chegando aqui e eu vou recebê-la aqui para a gente conseguir. O que a Fernanda vai falar é sim para os profissionais de saúde, mas não só, tá? Ela vai agregar em outras áreas de conhecimento também. Boa tarde, Fernanda, Opa! tudo bem? Oi, Lígia, tudo bem e você? Ai, Tudo, você me ouve bem? ouço. Deixa eu só arrumar um Ah, filtro aqui, porque a gente não vive sem esses filtros, né? Não as sei se você é estratégias que a igual eu. gente usa. Às vezes eu uso, às vezes eu não uso, enfim. Depende do dia. Entendo. Ai, eu sempre uso. Eu adoro isso aqui. Fernanda, seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar o convite. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Que bom. Então, o pessoal está chegando, a gente avisou nossos alunos, avisou nossos grupos. Quem vai ter a gravação, também fica aí até o final, porque eu acredito que vocês vão aproveitar bastante. Quem já está aqui online, clica no aviãozinho, compartilha com os amigos, compartilha com as amigas, que eu tenho certeza que vai agregar muito para todos vocês. Então, para a gente começar, Fernanda, conta um pouquinho aí da sua carreira, né? Na sua formação, e aí daqui a pouquinho a gente vai conversar aqui como você se encontrou no mercado digital. Tá bom. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Fernanda. Atualmente eu moro aqui. Hoje eu estou em Votuporanga, né, que é onde meu pai mora, mas na verdade eu construí toda a minha carreira lá em Ribeirão Preto. Eu fiz Uhum. odontologia na FORP, lá em Ribeirão, e me formei em 2016. E aí, Uhum. quando eu me formei em dezembro e eu não sabia muito bem o que fazer. Eu falo que profissões muito técnicas, né? A gente tem dificuldade do que vai fazer, de onde vai se inserir, a gente não é preparado na faculdade para isso. E eu não tinha ninguém na minha Uhum. família que tinha consultório, que podia me abrigar. Mas eu tinha uma orientadora na faculdade, que foi minha orientadora de TCC, e ela era como, ainda é, né, como se fosse uma mãe para mim. E aí abri uma oportunidade de fazer mestrado com ela, e eu prestei e acabei passando. Então eu me formei em dezembro, janeiro eu estava de volta para a faculdade, para o mesmo lugar lá, não mudei nada na minha rotina para fazer mestrado. Não, Sim. Foi bem assim, eu falo que eu vivia na faculdade uma zona de conforto muito confortável, porque eu amava a faculdade, eu amava a convivência com os meus amigos. Só quem fez universidade pública assim e saiu de casa para isso sabe como é essa convivência. Então eu amava muito aquele ambiente de faculdade e para mim ter continuado lá era uma segurança, né? Eu acabei uhum. seguindo aquela linha. E aí fiz Sim. mestrado. Durante o mestrado eu trabalhei num consultório por 6 meses. Eu fiz mestrado em pediatria, em odontopediatria. E aí eu fui atender criança num consultório. E assim, minha experiência não foi muito boa. Sério? Sério, eu amava atender na faculdade, mas a hora que eu cheguei no consultório, eu me vi assim, muito sozinha, muito. E eu tinha vontade de voltar para a faculdade, sabe? Eu acho A que teoria não estava alinhada à prática. não. E aí eu acabei trabalhando por 6 meses, depois saí. Como eu sou bolsista eu era bolsista na faculdade, eu não podia ter outro trabalho, né? Então Uhum. acabei assim voltando para a faculdade quando a bolsa me foi dada. E aí fiquei em dedicação exclusiva durante o mestrado. Depois eu virei mestre em 2018. E no mesmo dia que eu ganhei o título, eu recebi a notícia que eu tinha passado no doutorado. Sabe quando você... Nossa, que bacana. Parabéns. Obrigada. Sabe quando você só vai assim, você assume o piloto automático e vai Dá por isso. sprint de absorver informação. Isso foi o que aconteceu comigo. Eu não pensava muito assim, só ia.
E aí entrei no doutorado, que eu tô até hoje lá, né? Não terminei ainda. Mas essa é a minha carreira, basicamente. Eu sou nova ainda, né? Um pouco, tenho 28 Quantos anos. anos você tem, Fernanda? 28. 28. 28, não, mas esse negócio de dados no mercado digital, vou te falar, é muito democrático. E é bem legal a Fernanda estar compartilhando essa experiência, gente, porque o que ela falou lá no início me chamou bastante atenção. As técnicas, muitas vezes, os profissionais não são preparados para depois entrar na prática no mercado de trabalho, né? Sim. Eu fiz letras do Mackenzie, e assim, eu tive a sorte, eu acho, sorte, vamos falar daqui, de ter uma faculdade que era muito voltada para o mercado de trabalho. Então, no último semestre, a gente via coisas assim, que eu falava, cara, eu nem imaginava que existia isso. Mas nem todas as faculdades, principalmente as públicas, não têm muito essa vertente para o mercado, né? A academia, e nós precisamos de pesquisadores nesse Brasil, então não sou contra nenhum, não, cada caminho vai direcionar a carreira. Mas aí me conta, onde que você conheceu o mercado digital? Como que você começou a identificar que você tinha uma oportunidade de continuar na odontologia, mais agregando ali técnicas no universo completamente diferente? Então, durante o mestrado, quando eu fiz mestrado, eu tinha que fazer muita apresentação de slide, né? Porque o foco do mestrado é a profissionalização como mestre mesmo, como docente. Depois, no doutorado, a profissionalização é mais voltada para pesquisa, né? Mas no mestrado é voltada para docência. Então, eu tinha muito seminário, eu tinha que dar muita aula, eu tinha que fazer muita apresentação. E eu comecei a me destacar muito pelas apresentações de slides que eu fazia. Então, eu ia apresentar um seminário, ninguém ligava para o que eu estava falando, mas as pessoas ligavam para o que estava sendo projetado nos slides. E teve uma vez até que eu fui dar uma aula para graduação, e a hora que eu acabei, falei assim: vocês têm alguma dúvida, né? Aí a menina olhou para mim e falou assim: como você faz seus slides? Aquilo foi a morte. Que eu falei, gente, fiquei aqui 1h30 falando sem parar para ela me perguntar só dos slides. Então, só que aí eu acho que isso é importante na vida, né? A gente começar a perceber esses sinais que a vida dá pra gente. Eu era Uhum, criticada por isso, as pessoas me falavam que era diferente, que eu me destacava. E aí eu comecei a perceber que talvez eu podia me especializar nisso, né? Ganhar dinheiro de alguma forma com aquelas apresentações que eu fazia. E aí, durante a pandemia, eu fui obrigada a ficar em casa e falei, vou começar a estudar isso aqui. Fiz vários cursos online de designer de slides. Foi aí que eu me enfiei no mundo dos cursos online, da educação à distância, e aí a faculdade ficou totalmente remota, então eu tive uhum, que ajudar, né, meus professores a se inserirem nesse mercado digital, em dar aulas online, enfim. E aí começou toda essa caminhada. Eu comecei a descobrir que tinha um universo digital e que alguma coisa poderia acontecer, poderia sair de lá. Então, inicialmente, o meu foco era mesmo as apresentações. Eu amava, uhum, eu amo até hoje, né? Eu tenho muito forte em mim essa veia do designer, assim, nunca fiz curso, nunca me profissionalizei de verdade. E antes de eu escolher fazer odontologia, né, quando eu estava no ensino médio, eu pensava em fazer ou designer ou publicidade. Então eu acho, olha só. então eu acho que eu sempre tive um pouco disso dentro de mim. E aí com a vida me dando esses sinais de que eu era boa em alguma coisa que não era de fato a odontologia, né, mas que podia agregar de alguma forma, eu comecei a olhar para isso com carinho. Porque eu sinto que às vezes a gente se forma numa faculdade e fica tão ali, tão focado, a gente não olha as possibilidades que tem, né? Eu não me encontrei dentro de um consultório. Eu fui me encontrar Uhum, olhando para o computador, eu fui me encontrar de outras maneiras, né? Dentro do uhum. PowerPoint, dentro de programas de designer, enfim. E aí eu Que descobri bacana. esse universo que existia. Comecei a fazer um monte de curso, aí comecei a fazer. Aí a minha ideia inicial era
fazer algo meu, né? Onde eu fosse especialista e eu ensinasse isso que eu sabia muito bem. Então, só que aí eu não conhecia ninguém, a minha bolha era muito fechada, assim. Eu falo, né, Lígia, que demora pra gente estourar essa bolha. O caminho é muito solitário. Eu me sentia muito sozinha, muito sem ninguém entender o que eu estava falando, sem ninguém ver essa possibilidade. Então, esse processo demorou um pouco. Eu comecei a estudar sobre. Mas, assim, não sabia nada, não tinha noção de nada. Comecei a estudar sobre lançamentos, aí comecei a estudar sobre profissionalização de Instagram, sobre como você passar algo pelo Instagram. Eu falava assim, nossa, eu posso fazer isso, eu posso fazer isso. E comecei a estudar muito. Entrei num ritmo de estudo, assim, bem frenético. Mas tudo online, né? Porque eu estava em casa. E aí eu me enfiei de cabeça. Depois de uns 6 meses, eu falei assim, não, eu já sei muito, porque eu acho também, não sei se você sentiu isso, Lígia, que a gente chega numa época, numa hora que a gente sabe tanto e a gente não consegue colocar para fora, só que a gente, não é? Ao mesmo tempo, eu achava que eu não sabia nada, só que eu falava assim, com o pouco que eu sei, eu posso ajudar um colega meu que às vezes não tem noção de Não tudo tem isso. noção nenhuma, é verdade. Eu quero chamar a atenção alguns pontos interessantes que você trouxe aqui, nessa última parte, que, assim, realmente, tem muitas pessoas que às vezes me acompanham, alguns alunos falam, né? Poxa, eu descobri esse universo digital e foi muito na pandemia, né? A gente já tinha ali um movimento crescente, eu falo muito disso, né? Desde que eu estou há 10 anos na educação à distância, já era um movimento muito crescente. E as pessoas sabiam da necessidade, as pessoas queriam, mas a gente tinha bate d'água na bunda ainda, entendeu? Literalmente, o palavreado é isso. Certeza. Era um desejo, mas não era uma urgência. Então, 2020 veio que veio, tanto é que foi o maior faturamento aqui nosso também. E muitas pessoas também aprenderam, mas o que eu achei muito bacana foi você reconhecer o seu talento, reconhecer aquilo que já está dentro de você, que no momento você acha que, poxa, sei lá, 1 hora e meia, menina, estamos pensando em slide, mas olha só, o aprendizado nosso, até é bom compartilhar isso, nosso cérebro, ele é 70% visual. Nosso aprendizado é por imagens a maior parte. Então, quando você consegue expressar uma coisa muito teórica por imagens, é excelente. Então, não foi, digamos, uma desconsideração a sua fala. Ao contrário, ela gostou tanto que ela queria fazer, ter mais aquela experiência de aprendizagem, né? E você conseguiu encontrar nesse universo um nicho que muitas vezes não estava ali no seu radar. Sim. E eu acho que o mais importante, Lídia, é a gente também se permitir isso. Porque eu penso, eu entrei no doutorado em 2019. Então eu falava assim, eu vou ser doutora em odontopediatria pela Universidade de São Paulo e talvez não seja isso que eu queira fazer a minha vida inteira. Então, para mim, o mais difícil no começo foi me permitir olhar para isso, entendeu? Porque também não é fácil. Hoje eu tô falando assim com muita naturalidade, mas é um processo você olhar para você e falar assim, acho que eu não tô no caminho certo. Não que eu não amo academia, né? Eu amo academia, mas eu enxerguei uma demanda muito grande em algo que eu fazia muito bem. As pessoas me procuraram por aquilo. E se eu não tivesse olhado para aquilo com carinho, eu não estaria aqui hoje, né? Eu estaria com aquela mesma cabeça fechada. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante. Se permita, né? Olhar para um novo horizonte, para um novo caminho. Às vezes a gente fica muito no dia a dia, na rotina, e a gente não consegue se permitir, não consegue olhar para novas possibilidades. É verdade. Eu estou até com algumas alunas aqui assistindo, a Maricelma, a Marli, e todas também passaram por isso. Eles estavam tão concentrados assim, no universo, eu vou fazer isso, eu só vou dar curso presencial, eu só vou para esse caminho. E aí todo mundo foi confrontado. Até eu já estava no digital, eu tive que me adaptar a algumas coisas que eu ainda estava também resistente. Então, é uma descoberta. E outra coisa que me chamou muita atenção do que você falou, né? A questão de você agir. Então, você estudou, você sabe, aliás,
quem está no mundo acadêmico tem muito essa facilidade de estudar, mas eu achei interessante que você não ficou só no estudo, porque, gente, olha, de verdade, eu conheço há 4 anos como empresa aberta, e quando tinha os eventos presenciais de marketing digital, que a gente ia tal para se encontrar, eu encontrava gente que às vezes estava 3, 4, 5 anos só estudando, e nunca se sabe esse curso saía, e nunca se via a pessoa entrar em prática. Então, parabéns, realmente você teve esse diferencial, não ficar só na teoria, né? Entre erros e acertos, entrar em prática. Me conta agora, desde quando você colocou em prática o que você estava aprendendo, se você se lembra de alguns receios que você sentia lá no início, quando você começou a colocar em prática. Tá. Eu comecei, na verdade, colocando em prática de fato com amigos. Eu não, assim, eu aprendia muito sobre Cobaia, todo mundo começa os assim. cobaias, exatamente. Até o Pedro estava aqui, ele até mandou uma mensagem. O Pedro é meu especialista hoje. E ele começou, ele tinha um café em São Paulo, eu gosto muito da história dele. Ele tinha um café em São Paulo, estava fechado na pandemia, e ele, desesperado, meus clientes vão esquecer de mim, não sei o quê. E eu virava para ele e falava assim, ó, a única chance que você tem dos seus clientes não te esquecerem é pelo mundo digital. Eles não estão indo na tua cafeteria, seu restaurante está fechado. Então, a única forma que você tem de manter contato com essas pessoas é pelo Instagram, é pelas redes sociais. E aí comecei a ajudar ele, a ensinar ele de alguma forma a humanizar o perfil da cafeteria, que era extremamente engessado, só tinha foto de comida e de café. E aí ele começou a dar as caras, mas era aquela coisa, ele falava, de jeito nenhum, você tá doida. Então eu comecei assim, com amigos. Eu comecei com amigos. E eu via aquele processo, eu via que eu conseguia passar o que eu tinha aprendido para eles, de alguma forma, né? Mostrar a importância da humanização de um perfil, mostrar o mundo dos infoprodutos. Então, eu falo, hoje o Pedro tem um curso online de café, a gente está lançando a 3ª edição de como fazer café em casa. E ele tinha uma Olha, cafeteria. Então, assim, hoje olhando para trás, isso começou há mais ou menos um ano, ver esse processo é muito bacana. Eu comecei realmente colocando em prática com amigos. Por quê, Lígia, também? Eu não sabia o que eu queria fazer. Eu não tinha clareza do que eu, Fernanda, queria fazer. Então, eu falava assim, eu vou abrir o meu perfil para quê? Para falar de odonto? Aí eu pensava assim, mas eu não quero que as pessoas mais me conectem à Fernanda Dentista. Eu quero que talvez as pessoas me conectem ao marketing, que é o que eu estou estudando agora. Então, assim, foi um processo bem demorado. Aí comecei a ajudar algumas colegas dentistas mesmo. Então eu era a pessoa por trás. Eu falava, faz isso, montava as artes e elas iam fazendo. E a gente ia percebendo uma evolução no perfil, uma evolução na comunicação da pessoa. Aí eu comecei a pensar, eu comecei a raciocinar, por que não falar isso para mais pessoas? E foi aí que eu resolvi abrir meu Instagram. Mas eu demorei muito, foi um processo. As pessoas falavam para mim, você tem que divulgar isso que você faz, você tem que aprender a cobrar, porque nem cobrar eu não cobrava direito, eu não sabia como fazer isso. Foi bem complicado, e eu era muito sozinha, era só eu, não tinha ninguém me ajudando, não tinha ninguém do meu lado, era eu e o meu computador. Então, um dia X, assim, até foi no começo do ano, final do ano passado, eu resolvi abrir meu Instagram e começar a falar sobre marketing. Então, eu tive que dar esse susto nas pessoas que me seguiam e mostrar que eu ia falar de marketing. E isso a gente traz um ponto importante, né, Lígia? Que é o posicionamento. Hoje as pessoas entram no meu perfil, elas não veem a Fernanda dentista. Elas veem a Fernanda que faz sim doutorado, tenho sim essa veia acadêmica dentro de mim ainda, mas que tô caminhando para essa área de marketing digital, de universo de coprodução, de infoprodutos, e tô começando a ligar a minha imagem a isso. Mas é um caminho, né? Não é tudo do dia para a noite. Mas basicamente foi assim. Gente, quem a gente tem sozinha nesse processo de entrar no mundo digital, onde você fala pro seu marido, pra sua esposa, pro seu filho, aí todo mundo acha que você tá louco, todo mundo acha que é pirâmide,
Ainda mais cidades pequenas como a nossa, eu também moro em Votuporanga, escreva eu aí nos comentários. É um processo muito solitário. Eu passei isso quando eu estava na Sky e eu falava para as pessoas, eu vou sair daqui, vou abrir um negócio digital e vou morar no interior. As pessoas riam de mim, riam. Eu, vários pessoas, inclusive aqui da nossa cidade, falavam, você vai abrir um negócio de curso online aqui em Votuporanga, se isso der certo, você não fala. Mal sabiam elas o modelo de negócio, que é 100% remoto, você pode trabalhar em qualquer lugar. Mas é um processo pensado mesmo. E a gente tem que ter persistência. Não é na primeira dificuldade, no primeiro erro, na primeira não que você leva, que vai desistir dessa ideia. E aquilo que você falou, que eu quero também destacar, a questão do posicionamento. Gente, você prestou atenção que ela falou? Ela não ficou encaixando para tudo quanto é lado. Não. E aí, se hoje você tem essa consciência, qual é aí você acha que as pessoas começam quando estão entrando no mercado digital em relação ao seu posicionamento, Fernanda? A primeira coisa que eu acho que é essencial é você ter clareza do que você quer passar. Então, assim, quando eu comecei, como eu falei, eu tinha isso muito claro na minha cabeça. Eu não quero ser enxergada como dentista, como doutora Fernanda. Então, eu não vou falar de questões de saúde bucal. Você pode entrar no meu perfil, em nenhum momento eu falo. Às vezes eu falo de polêmicas, enfim, tal. Mas nunca dei uma dica de saúde bucal, por exemplo. Então, essa comunicação eu tinha que ter muito clara na minha cabeça. Então, a dica que eu dou é, antes de você começar, por mais que a gente fale, comece logo, mas pense, né? Tenha clareza com quem você quer falar. Sobre o que você quer falar, qual que é o seu posicionamento. E eu tive um posicionamento muito forte e que me ajudou muito, Lígia, que foi a questão da ética. Na odontologia, a gente tem um código de ética muito forte, muito cheio de regras para publicidade. E, assim, falando a real, pouca gente segue. Pouca gente segue e pouca gente tem conhecimento. São poucas as pessoas que têm conhecimento da legislação, falando da odontologia em si. Então eu falei assim, eu falava assim, por que não falar que tá todo mundo fazendo errado? Eu pensava, vai todo mundo se virar contra mim. Mas eu tô certa, não são eles que estão certos. Então eu comecei tendo esse posicionamento, mostrando o que estava errado, o que era certo, o que não podia. Eu falo uma coisa que as pessoas ligam muito a mim, a questão do Botox Day, que é proibido na odontologia. Nossa, eu também não sabia. Os dentistas não podem divulgar Botox Day pelo Instagram, por exemplo, e muita gente faz. E eu cheguei falando que era proibido. E isso me conectou com pessoas que pensavam como eu. Eu lembro uma mensagem que eu recebi de uma menina de São Paulo, que eu nem conhecia. Ela virou para mim e falou assim, nossa, eu achei que eu fosse morrer e ninguém ia falar as coisas que você tá falando. Então, isso é muito interessante, que a gente entra na questão da criação de tribo, na criação de uma legião que pensa como você, né? Que você acaba sendo o líder daquelas pessoas. Eu jamais imaginaria que eu fosse ser isso, mas realmente eu construí um posicionamento com pessoas. Afastei, sim, muitas pessoas, e acho que isso é normal, né? É saudável. Tem que fazer isso mesmo. Sim, quando a gente chega num posicionamento claro e que diverge opiniões, a gente acaba afastando pessoas, mas se aproximando de gente que pensa como a gente. Então, essa é a dica que eu dou. Tenha consciência e não tenha medo de se posicionar em nenhum momento. É essencial, assim, aquela comunicação em cima do muro, né? Que você não fala nem que sim, nem que não. Aquilo não parece que não agrega, né? Não atrai as pessoas. Eu não sei se você sente isso também, mas eu senti. Sim, com certeza. Com certeza. Gente, quem tiver dúvidas, pode escrever aqui para a Fernanda, viu? A gente vai falar de uma coisa aqui que vocês vão gostar muito. Vamos lá. Essa questão do posicionamento é super importante. Então, quando eu entrei no mercado digital, as pessoas só falavam assim, cria um curso online, gente. Cria um curso online, gente. Aí eu comprei esse mesmo curso e, desculpa a palavra, era uma bosta. Cara, sua metodologia, ela não tinha metodologia. Eu não tinha metodologia. Era uma de aula, assim, sabe, desorganizada. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Em
2016, quando eu comprei os primeiros cursos online, gente, o mercado era muito mais amador do que é hoje. Aí chega a Índia falando, gente, ó, o curso online não é só você abrir a câmera e gravar, tem que ter uma experiência de aprendizado, você tem que ajudar a pessoa a aprender, se a pessoa não aprender, ela não vai ter atrás de você de novo, não vai te indicar. Estão falando que o meu áudio está muito baixo e abafado. Você está compartilhando isso, Fernanda, ou só para essa pessoa? Senão eu troco o fone. Não, pra mim até que tá bom, mas se você quiser trocar, Tá. Então, falar isso incomodou melhorou muito agora. no mercado digital. Gente, eu lembro. Pronto. Incomodou muita gente. Eu lembro que as pessoas falavam para mim que assim seria muito difícil eu vender aquilo, né? Para os infoprodutores, para as pessoas que estavam criando cursos online e lendo engano. Teve muita gente que tinha curso ruim que ia me procurar. Então, o posicionamento é isso. É você, às vezes, incomodar em feridas que as pessoas não querem olhar, não querem falar, mas às vezes é necessário, entendeu? Só que é isso que a Fernanda falou. É também falar, gente, não é para meter a mão na cara, entendeu? É falar da maneira certa, né? Um posicionamento correto, né? Porque a pessoa não pode se sentir ofendida, ela tem que criar consciência de que ela não está fazendo correto. E é isso mesmo, a gente não quer. Às vezes as pessoas falam, não, meu curso serve para todo mundo. O que eu faço dá para todo mundo. Meu posicionamento dá para todo mundo. Cara, não dá. Quem fala para todo mundo não fala para ninguém. Então você realmente tem que fazer essa triagem, porque você não quer cliente problema. Você quer cliente legal do seu lado, gente bacana, igual você. Então, Fernanda, agora, como é que tá a sua carreira? O que você está fazendo de diferente? Hoje, qual que está sendo a sua atuação profissional? Então, outro ponto que é importante, Lígia, é que a gente tem muito medo de aparecer, tem muito medo de dar as caras, mas eu acredito que quando a gente tá tudo certo, pra mim tá tudo Tá ótimo. tudo certo. É que parece que o fonezinho que eu tava ouvindo que não tava ajudando, mas o pessoal falou que melhorou. Então vamos lá. Então tá. Como eu tava falando, acredito muito que quando a gente começa a se expor, quando a gente começa a dar as caras e aparecer, mostrar o nosso trabalho, a gente se conecta com pessoas muito bacanas. Então, como eu disse, eu era muito sozinha, eu era muito solitária, eu não encontrava ninguém que compartilhasse daquelas ideias que eu tinha. E quando eu comecei a me mostrar, várias pessoas apareceram. E uma delas foi o Diego, que é meu sócio, ele é meu primo. Então, ele mora na Espanha hoje em dia. E ele é meu primo. Então, ele estava lá no meu Instagram, mas ele não sabia que eu estava trabalhando com isso. E, ao mesmo tempo, ele estava trabalhando com isso lá na Espanha. Então, Uhum. quando ele me viu falando e mostrando o que eu estava fazendo, ele me mandou uma mensagem, falou, nossa, Fer, que legal, eu também tô mexendo com o mercado digital, enfim, tô começando. E a gente começou a conversar. Depois de um mês, a gente fundou uma agência, eu e ele. Então, Olha que legal. então, hoje ele é meu sócio e a gente tem uma agência onde a gente presta serviços, né, de marketing digital, social media, ele é gestor de tráfego, então ele faz essa parte de gestão de tráfego. E também a linha de coprodução, a gente tem alguns especialistas hoje em dia e a gente faz a parte de coprodução desses especialistas, né, de todos os produtos digitais que eles vendem. Então, basicamente, hoje em dia eu tô nesse mercado aí. Também sou especialista dele, ele é meu coprodutor, mas junto com ele a gente também faz essa parte para outras pessoas. Eu acho até que ele entrou aqui agora, não sei se é ele. Entrou. Mas vamos lá, vamos familiarizar esses termos, né? Às vezes a gente que está no mercado entende que a gente é trafegou, tá? Não é tráfico. Muita gente é tráfico. Então vamos lá, gente. Olha que bacana. Olha uma carreira que às vezes nem estava no seu radar, né? Sim, Eu acho que você nem imaginava. E não. esse mundo até te trouxe para uma nova carreira, uma nova vertente. Mas o que a Fernanda falou aqui, gente, é que, vamos supor, você é um especialista e você quer se mostrar na internet. Hoje não existe empresa que prospere sem estar no digital. Isso é fato. Seja você vendendo um produto, serviço, você tem que estar no digital.
E você aí tá tentando, bater na cabeça, meu Deus, como é que faz post? Meu Deus, como planeja conteúdo? Eu, antes de ter agência, Deus, era um parto para mim, porque é toda uma inteligência que tem que ter por trás para planejar conteúdo. E às vezes ali no dia a dia, a gente trabalha com serviço, não tem tempo, você dá tanta atenção para o cliente que você não consegue fazer por você. Então, esse tipo de serviço que a Fernanda e o Diego agregam com a agência deles, né? E mais ainda, a questão do tráfego é muito importante. O que é o tráfego, gente? Vamos falar de maneira bem popular. Você vai no shopping, tem um monte de loja. Mas aquela loja lá no fundo, perto do banheiro, é mais difícil da pessoa ir até você, né? Porque é muito longe. Como que Uhum. você vai fazer para a pessoa enxergar? Você vai, sei lá, colocar um banner para ela ir até você. Tráfego é isso, é você colocar o seu negócio na cara do seu cliente, né? Para que você seja visto e a pessoa ir até você. E a coprodução que ela falou, para os alunos que estão aqui acompanhando, para a galera que quer montar curso online, é você o quê? Você, como especialista, você que é responsável pelo conteúdo, pela estruturação do seu método, pelo suporte dos seus alunos, e tem alguém por trás te ajudando com toda a estratégia de vendas. Então, vendas de um curso online é o calcanhar de Aquiles para muita gente que está começando. Ô, Fernanda, aí você falou que você é especialista, né, do seu primo, se eu não me engano. Isso. Qual curso que você ensina hoje? Então, eu não lancei ainda, Lígia. Ah, não lançou, tá bom. Sei. Eu faço esse trabalho de produção de conteúdo, né? Tô em processo de desenvolver esse curso, né, que eu quero dar, mas vou dar um spoiler para você, porque Opa, olha só que beleza. eu quero lançar algo que ensine as pessoas a começarem, principalmente dentro da área da saúde, né? Porque e isso é uma coisa muito bacana também. Quando a gente vai criar um produto Uhum, digital, é importante a gente olhar as pessoas que a gente quer atingir, porque são elas que falam como vai ser nosso produto, né, Lígia? Eu uhum, fiz esse caminho. Eu não sei se você concorda com isso, mas eu não cheguei e falei assim, eu quero lançar esse produto. Não. Eu comecei a produzir conteúdo, eu vi qual era a queixa das pessoas, as dores da minha persona, de quem estava ali me escutando, e aí eu uhum. comecei a desenvolver um produto a partir daquilo. Então Exatamente. eu fiz esse caminho e eu percebi que a maior dor da minha audiência é começar. A grande Uhum, maioria nem começou ainda. Por exemplo, eu tenho muitos dentistas, muitos médicos que não usam o Instagram de maneira profissional, que não sabem como divulgar o seu trabalho de maneira profissional, tem medo de descumprir uma lei, tem medo de fazer coisa errada, tem medo de ser denunciado para o conselho. Então eu comecei a perceber que a dificuldade era começar. Então, o meu produto uhum. vai ser voltado para isso, né? Para o nicho Excelente. de autônomos, de profissionais liberais que queiram dar aquele primeiro passo, né? Como estruturar um Uhum, perfil, como começar a falar tudo que eu fiz, mas voltado para quem quer ficar ligado com a profissão, né? Com a odontologia, medicina, enfim, qualquer uhum. profissão que Qualquer seja. profissão. Exatamente. Inclusive, você falou algo que eu ensino muito para os meus alunos. Gente, não crie um curso que você queira ensinar. Só Exatamente. você acha que as pessoas querem aprender. Você tem que sim entender a sua audiência, entender o seu público-alvo. E é bem legal a gente distinguir aqui, porque o que a Fernanda fez, ela identificou uma dor, um problema para vender um produto. Excelente, é esse o caminho mesmo. Você parte de uma demanda para Isso. uma solução, não entrega a solução e depois vê se tem demanda, né? É. Mas a gente também foca muito, Fernanda, além disso, de você descobrir o tema, descobrir a dor, de você identificar os problemas para você criar soluções das necessidades de aprendizagem. A gente ensina, acho que é o segundo módulo lá do nosso curso também, mas não é uma forma de ver o cliente, ver o público com mais para vender algo. Mas para você saber ali o passo a passo, poxa, a pessoa tem esse problema, cara, preciso criar um módulo sobre isso. Nossa, a pessoa não entendeu isso. Não, essa aula que faz sentido. É para identificar a necessidade de aprendizagem. E é isso, gente. Muitas pessoas que chegam aqui na consultoria, no curso, falam, eu quero criar um curso de cerâmica indígena, aborígene do século XIX. Aí você fala, meu Deus, quem que vai comprar isso, né?
Então, tem formas de você saber se a pessoa realmente tem uma demanda para aquilo que você quer ensinar. Então, Sim. obrigada pelo spoiler. Eu acho que vai ter muito interessados aí pelo seu curso, porque é uma dor real. As pessoas, assim, estão perdidas, não sabem por onde começar. E mais ainda, desconfiam de que às vezes se dá certo, se não dá. Cara, dá certo. Dá certo, senão a gente não estaria aqui. Com certeza. E Lígia, só complementando um negócio, quando eu comecei, eu era bem assim, eu queria fazer um curso de marketing digital. E eu Uhum. falava assim, eu vou fazer um curso de marketing digital ensinando tudo que eu sei. E aí eu comecei a ver que as pessoas não estavam preparadas para aquilo que eu queria fazer. Porque eu ia entregar Verdade. um conteúdo muito avançado para pessoas que nem começaram e elas iam, às vezes elas podiam até comprar, porque sei lá, a cópia ia ser boa, a venda ia ser bacana, o lançamento ia ser bem feito, mas elas iam abrir e não iam fazer uma aula, não iam entender nada do que eu estava falando, não é? Então Exatamente. foi aí que eu mudei a minha perspectiva. Eu comecei a olhar com outros olhos. Falei, não, as pessoas que estão aqui, elas nem começaram, elas não têm noção, como você falou, elas não sabem o que é tráfego, elas não sabem o que é coprodução, elas não sabem como mudar a conta do Instagram, coisas muito básicas. Eu fui percebendo que os meus seguidores não sabiam. E aí eu reestruturei totalmente o meu produto. Para você ver que é um passo atrás ainda, que tem gente que às vezes vem para os meus desafios que pergunta o que é online. Só que a pessoa não escreve online, ela escreve online ou e-learning. Já recebi. O que é e-learning? É Elaine, a pessoa escreve Elaine. Eu falo, meu Deus, o que a pessoa está falando? Não sabe o que é EAD. Então, e tá tudo bem, gente. Tá tudo Tudo bem. bem. Se, por exemplo, ela me perguntar qualquer coisa na área dela, eu não vou saber. Não tenho noção nenhuma. A gente vai no dentista, dentista. Ah, é o dente tal, você fica olhando com aquela cara de paisagem. Você não é obrigado a saber tudo. Só porque está em voga, não se sinta mal, diminuído ou diminuída, porque você não está inserido nesse mercado. Você está aprendendo. Todos nós passamos por esse processo de aprendizagem. Acho que até na nossa conversa do WhatsApp eu te falei, né? Eu falei, eu aprendo todos os dias. Não tem esse negócio de falar, eu já sei tudo no marketing digital. É impossível, é impossível. Todos os dias surgem coisas novas e todos começamos do zero. Não tem como a pessoa já nascer falando que é especialista. Desconfie de uma pessoa assim. Realmente é um processo. É um processo. Ô, Fernanda, e aí? Vocês estão aceitando clientes? Não estão? Para a galera que quer ter os serviços de vocês, ter essa parceria na hora de lançar o curso. Até tem uma pessoa que acho que a Van tá falando, Vanessa A Vanessa é Rebelo, minha eu acho. especialista também, ela é nossa especialista também. Que legal, ó, ela falou que você Ela, ajudou muito ela. ela e o Pedro que estão aqui, eles são nossos especialistas. Eles- Inclusive, eu vou ser uma futura aluna do Pedro. Já estou falando que eu vou comprar o curso antes de sair. Essa é a melhor devolutiva que um especialista pode ter, viu? Ah, Porque se o conteúdo está agregando, a pessoa quer comprar o curso antes de vender. Então, a gente faz. Daqui a pouco eu vou fazer um convite também para você, para o pessoal que te acompanha. Mas quando você está lançando, você está ainda se posicionando, você está só aquecendo e a galera falar: você tem um curso para comprar? É a melhor devolutiva. é Tá verdade, agregando tanto que a pessoa quer gastar com você. sim. Então, vamos de volta a essa pergunta, né? Para quem quer contratar o serviço de vocês, quer também o serviço de coprodução, vocês estão aceitando clientes? Estamos sim. Só na minha bio tem um formulário lá no link da minha bio. É só você preencher que a gente entra em contato. A gente faz todos esses tipos de serviço de marketing, né? Como eu falei, a gestão de tráfego, que são as criações de anúncio, parte estratégica, parte de social media, estratégia de perfil para lançamento e a parte de coprodução em si. Estamos Ah, aceitando especialistas, sim. aí, gente, ó, uma baita oportunidade, né? Às vezes a pessoa fica comprando curso atrás de curso para aprender sozinha, quando vê, poderia investir numa agência. Eu tenho minha agência, e eu falo assim, que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. É bom, né? Porque, cara, a gente se ilude demais. A gente fala, tá, vou comprar o curso tal para aprender.
você até aprende, mas até você colocar em prática, E eu acho, nossa, é um é, caminho. sim, eu acho que a gente se afasta da nossa ocupação principal, né, Lígia? A partir do Uhum, momento que a gente começa a delegar essas funções que são muito técnicas e que às vezes uma pessoa faria muito mais rapidamente, a gente começa a se afastar da nossa ocupação principal. Então, por isso que uhum. eu acredito muito na coprodução, né, na relação entre expert, Sim. entre os especialistas e os coprodutores. Porque o especialista ele tem que ficar focado no nicho dele, na produção de conteúdo dele, em atender os alunos. O resto, né, a parte operacional, a parte estratégica, Uhum. tem que ter uma pessoa por trás que realmente Nossa, é. entenda. Gente, eu já lancei sozinha. É possível? É muito possível. Eu sempre Possível. falo isso para os amigos, para os meus alunos. É possível. Só que eu não vou mentir para vocês. É desgastante. Você termina o lançamento, meu Deus do céu. Jesus, será que eu aguento fazer outro? Só que no início, beleza, né? Você precisa, às vezes você nem tem grana para te ajudar. Mas mais um momento que você consegue ter uma parceria, no ganha-ganha, em que você faz, tem alguém te assessorando, nossa, é um ganho de tempo incrível e você fica dedicado ao seu conhecimento. Sim. Então, gente, terminando a live, quem quiser aí saber mais sobre os serviços da agência da Fernanda, essa questão da coprodução, eu sei que tem muitos alunos meus aqui assistindo ou vão assistir a gravação. O Instagram dela, eu vou deixar marcado aqui na publicação do vídeo para vocês entrarem em contato. E aí, Fernanda, eu também quero te fazer um convite. Semana que vem, do dia 10, 11 e 12, a gente vai estar com o desafio Meu Curso Online no Ar. Que é um Ai, desafio para preciso participar. então está convidada. É Obrigada. um desafio, serão 3 aulas de muito conteúdo, em que eu vou mostrar o passo a passo de tudo que eu aprendi nesses 10 anos para você criar um curso online de resultados. E quando a gente fala um curso online de resultados, é aquilo que você falou. Não é só um curso em que a pessoa vai lá, abre e não sabe o que fazer com aquilo. É um curso em que as pessoas conseguem aprender, entrar em prática e ter resultados. E que é excelente para qualquer negócio quando o aluno seu tem resultado. Sim. Então, nesses 3 dias, eu vou, digamos, abrir o meu baú mesmo, não vou ficar de segredos. E no final do terceiro dia, sempre sou muito transparente. Eu acho que quando a gente está nesse mercado, quanto mais transparência e espontaneidade é melhor também. Eu vou abrir inscrições para a 7ª turma do curso online de resultados, que é um treinamento completo para a pessoa aprender a criar um método que ela vai vender como curso, treinamento ou mentoria online. Eu tenho alunos aqui, alunas, pois, gente, faz propaganda aí, entendeu? Que Mas legal. você está convidada, seus clientes estão convidados, e o evento é gratuito, gente, não paga nada, tá? Vocês podem participar. Não, só no último dia, realmente, quem quer dar um passo a mais, quem quer ter o acompanhamento, a gente vai abrir inscrições para o treinamento, para a 7ª turma. Então, Obrigada. está Com certeza convidada. estarei lá. Que bom. Fernanda, muito obrigada. Eu vou terminar aqui com uma última coisa que você falou, que eu ia falar na hora e esqueci. Mas agora eu vou fechar com isso e também você deixa seus contatos, fica à vontade. E olha só, ela falou, gente, que espontaneidade e posicionamento é importante. Então, para quem assiste, beleza. Para quem não assiste, assista para aprender algumas coisas. Por que a Juliette foi a ganhadora do Big Brother? Porque ela tinha muita espontaneidade, ela tem, né? Uma pessoa que muitas vezes caçou briga, caçou desavença por posicionamento. Ela Sim. nunca deixou o posicionamento dela acuado, com medo do que as pessoas iam falar, com a questão de agradar as pessoas. Não. Então, o posicionamento ele é muito importante. Então, você gostando ou não de Big Brother, tem um baita um aprendizado aí. Você concorda, Fernanda? Concordo e acredito muito na questão da autenticidade também, né, Lígia? Uhum. Porque não adianta, eu sei, e assim, isso é uma coisa que eu até gosto muito de falar, eu sei o quanto é difícil chegar para um profissional técnico, como um dentista, por exemplo, e mandar ele produzir conteúdo. Não é fácil. A gente não foi ensinado para isso. Ninguém pegou na nossa mão,
e falou, você tem que produzir conteúdo. E aí chega uma louca, que sou eu, e manda um dentista produzir conteúdo. Grava um vídeo aí pra mim. Exato. Então, isso é muito difícil, muito difícil. Então, eu costumo dizer para as pessoas assim: comece. Faz o que tá todo mundo fazendo. Aí eles falam assim: ah, mas todo mundo fala isso, eu vou falar também. Eu falo: vai, fala. Porque aí as pessoas vão se encontrando, vão colocando quem elas são de verdade dentro daquela comunicação. A autenticidade é uma coisa que ela tem que ser treinada aqui também, né? Não é porque a gente não vai abrir a câmera e falar do mesmo jeito que a gente conversa com amigos na mesa do bar, não é verdade? Não tem jeito, a gente não vai ter essa espontaneidade aqui. Então, eu acredito que é muito importante essa questão da autenticidade também, de você nunca perder quem você é. Às vezes, algumas dentistas me perguntam: ai, mas eu tenho que fazer reels dançando, eu tenho que fazer, eu acho ridículo, eu acho horrível, não sei o quê. Eu falo: olha, tem a ver com você? Tem a ver com a sua personalidade? Exatamente isso. Seu posicionamento pede isso? Não, então não faça. Não é porque todo mundo está fazendo que você vai ter que fazer. Eu acho isso é muito importante para mim. A gente não pode perder a questão da autenticidade e da personalidade. Foi exatamente o que aconteceu com a Juliette no Big Brother. E também falo do Gil, né? Que Não ganhou, mas deveria estar lá porque ele assumiu um posicionamento como ninguém também. E a gente pode até ir mais a fundo falar da questão dos bordões que ele tinha, do quanto isso é importante, né? Fortaleceu a marca do Gil. a comunidade mesmo, A né? comunidade, exatamente. Esse vai ser um papo para outra live, ó. Já estou até deixando o próximo convite aqui, que é muito importante você criar a sua comunidade. Então, gente, olha que legal que a Fernanda falou e que eu quero destacar para a gente encerrar. Eu já estou 4 anos no mercado e eu conheço muita, mas muita gente do mercado mesmo. E às vezes tem um profissional que vai te assessorar que ele quer que você seja aquele formatinho, que você seja o Érico Rocha da sua área, né? O Érico Rocha é o maior especialista de marketing digital que a gente tem hoje no Brasil, para quem não conhece. Só que cada um tem a sua essência, cada um tem a sua autenticidade. E é neste aspecto que as pessoas mais se conectam. Então, o que eu achei interessante ou você fechar com a Fernanda ou não, enfim, de qualquer forma, você tem que procurar profissionais que vão te assessorar, que vão respeitar a sua autenticidade, que vai identificar a sua personalidade e vai adaptar a estratégia de marketing digital a isso. E não vai querer que você seja o próximo fulano de tal da sua área. Não, você é você e o fulano é fulano. Fernanda, muito obrigada pela sua participação. Obrigada a você, Lígia. Amei estar aqui. Adorei nosso papo e pós-pandemia vamos tomar um café presencial, não é mesmo? Vamos, sim, com certeza. Muito obrigada. Imagina, aí, ó, a Cláudia, ela é minha aluna, ela participou de uma aula hoje cedo, e desde ontem que ela estava falando que ela ia participar, estava ansiosa aqui. Galera, entre em contato com a Fernanda para acompanhar, para saber como funciona o serviço, para aprender com ela também. E você que está assistindo a gravação, escreva aqui nos comentários o que você achou. E muito obrigada a todos vocês. Uma ótima tarde. Obrigada, Fernanda. Beijão. Obrigada, pessoal. Um beijo. Tchau, Lígia. Até Tchau, mais. tchau. Até mais.